Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, sexta-feira, dia 26 de outubro. Antes, vamos conferir a rodada de hoje. Pela UEFA Euroleague, a Liga Europa, o Chelsea contra o Bate Borisov, a gente sugeriu a vitória da casa, a vitória do Chelsea por 1,5 gols de diferença, por 2 gols de diferença, ou vitória do Chelsea no primeiro tempo, acabou 2-0 no primeiro tempo, com 3 gols, o hat-trick do Loftus-Cheek. A gente sugeriu um 3-0, o Bate Borisov diminuiu no finalzinho, foi 3-1, só para estragar o placar. O outro jogo, o Eintracht Frankfurt contra o Apollon Limassol, a gente sugeriu a vitória da casa a 1,44, foi beleza, foi 2-0 pro Eintracht Frankfurt. A gente sugeriu também o jogo acima de 2,5, não rolou. Sugeriu um 2-1, foi 2-0. E o último jogo foi o Jablonec contra o Astana. A gente sugeriu um jogo acima de 1,5 a 1,40, a gente sugeriu 1-1, foi 1-1, foi beleza. Se quiserem mais análise, galera, tem meu WhatsApp aqui embaixo, me chama. Tem várias análises o dia todo. Entra também lá no bet4invest.com. Eles entram no Instagram deles, dá uma olhadinha no Instagram deles, eles disponibilizam tips também lá, é bem legal. Um abraço pra galera do Bet4. E vamos começar, eu separei 6 jogos amanhã da Holanda, segunda divisão, da Eerste Divisie. São 6 jogos dos 10 que vão acontecer, todos eles às 15 horas. Vamos começar, são 6 jogos para não ficar muito longo. O Den Bosch enfrentando o Eindhoven. O Den Bosch jogando em casa, 9 dos últimos 10 jogos dele em casa, ambas as equipes marcaram. 8 dos últimos 10 jogos dele em casa foi acima de 2,5, sai gol na casa dele, né? E ele marcou 1 ou mais gols em 10 dos últimos 10 jogos que ele disputou. Contra o Eindhoven, que sofreu 2 ou mais gols nos 10 jogos que ele fez fora de casa. Nos últimos 10 jogos que ele fez fora de casa, ele sofreu 2 ou mais gols. Ele só tem 3 vitórias nos últimos 17 jogos que ele disputou fora de casa. Eu vou sugerir a vitória do Den Bosch em casa a 1,75, ou um jogo de ambas as equipes marcando, já que 9 dos últimos 10 em casa ambas marcaram, 8 de 10 acima de 2,5. Eu vou de ambos marcam, sugerir um 2-1 pro Den Bosch amanhã. No segundo jogo das análises, o Go Ahead Eagles, é o líder da segunda divisão holandesa, contra o Cambuur. O Go Ahead ganhou de 3 ou mais gols 3 dos últimos 5 jogos que ele jogou em casa. Ele jogou 5 jogos em casa, 3 deles ele ganhou de 3 ou mais gols. Em 12 dos últimos 14 jogos dele aconteceram mais de 2 gols e meio. E ele marcou 1 ou mais gols nos últimos 13 jogos que ele disputou. Contra um Cambuur, 14 dos últimos 17 jogos dele ele não perdeu, só perdeu 3 dos últimos 17 jogos. Ele ganhou de 2 ou mais gols metade dos jogos que ele fez, dos 8 jogos que ele tem no campeonato, 4 foram ganhando de mais de 2 gols. E ele marcou 2 ou mais gols em 13 dos últimos 18 jogos, cara. Ele marcou um gol nos últimos 13, ele marcou 2 ou mais em 13 dos últimos 18. Pra mim é jogo de gols, eu vou sugerir ambos marcam a 1,61, ou então acima de 2,5 a 1,50. E eu vou cravar um 3-2 pro Go Ahead amanhã, e vai permanecer líder. O terceiro jogo, é o Helmond enfrentando o Maastricht, o MVV. O Helmond tem uma vitória em 19 jogos, só ganhou uma vez nos últimos 19 jogos. Em compensação, sai gol pra burro. 9 dos últimos 10 jogos do Helmond em casa, ambas as equipes marcaram. Ele marcou 2 ou mais gols em 9 dos últimos 12 jogos em casa. Cacete, o cara ganhou uma vez só, em 19 jogos, sendo que ele marca 2 ou mais gols e só toma castanhada, deve ser 4-2, 5-3. 10 dos últimos 11 jogos em casa do Helmond aconteceram mais de 2 gols e meio, tava na cara, né? O Maastricht, 16 dos últimos 20 jogos, ambas as equipes marcaram, vê que combinação. E ele sofreu 1 ou mais gols nos últimos 18 jogos que ele disputou fora de casa. Ele jogou 18 jogos fora de casa e ele tomou gol em todos. Puta que pariu. Eu vou de jogo acima de 2,5 a 1,57, ou então ambas as equipes marcando. Vou sugerir 1-2 pro Maastricht esse jogo amanhã. Esse jogo do AZ e do Roda não tem nem muita análise. 6 dos últimos 6 jogos do AZ, ambas as equipes marcaram. Em compensação, ele tem só uma vitória nos últimos 12 jogos. O Roda caiu da primeira divisão agora, eu acho que é muito mais time. 6 dos últimos 6 ambas marcaram, esse aqui tem time pra fazer gol fora de casa. Eu vou de ambos marcam 1,57, eu vou cravar a vitória dele também. 1-2 pro Roda amanhã. Sei lá que jogo é esse, o quinto, eu acho, sexto, sei lá. O PSV recebendo o Dordrecht. O PSV, é uma baita campanha, né? 18 dos últimos 21 jogos sem derrota em casa. Ele tem 3 derrotas nos últimos 21 jogos em casa.
é evidente que conta a temporada passada, né, galera? Só tem 9, 8 rodadas do campeonato holandês esse ano. 9 dos últimos 11 jogos dele, ambas as equipes marcaram. Ele marcou um ou mais gols nos últimos 21 jogos que ele disputou em casa. Puta merda, faz muito gol em casa o PSV. 6 dos últimos 8 jogos dele, acima de 2 gols e meio. Contra o Dordrecht, que é o Lanterna, se eu não me engano é o Lanterna, eu sei que ele é o pior visitante. Ele tem 5 jogos fora, 5 derrotas. Em compensação, 7 dos últimos 7 jogos dele aconteceram mais de 2 gols e meio. E em 4 dos últimos 5 jogos, ambas marcaram. Ele perde muito, mas perde dando trabalho, né? Porque faz o golzinho dele. E eu vou em gols também. Eu vou de ambas equipes marcando a 1-4-4. Um jogo acima de 2,5 a 1-4-4. Um 3-1 pro PSV. Pô, Thiago, ambas marcam 2,5. Tu acha que pode vitória? Pô, eu tô botando 3-1, né, mano? É o último agora. O sexto jogo é o Volendam recebendo o Ajax. O Volendam não é besta. 14 dos últimos 17 jogos em casa ele não perdeu, sem derrota em casa em 14 dos últimos 17 jogos. Em compensação, ele sofreu 2 ou mais gols em 15 dos últimos 23 jogos que ele disputou. Sofreu 2 ou mais gols. 4 dos últimos 6 jogos do Volendam no campeonato acabaram empatados. Contra o Ajax, 14 dos últimos 15 jogos fora, ambas equipes marcaram. Ele jogou 15 jogos fora de casa, em 14 ambos marcaram. Aí vê, se você jogar 15 vezes, tu ia errar uma e acertar todas. Que não seja amanhã, que não role, né? Ele marcou 1 ou mais gols nos últimos 24 jogos que ele disputou. E em 22 dos últimos 24 jogos do Ajax fora de casa aconteceram mais de 2 gols e meio. Só um dos últimos 15 fora não rolou, ambas marcam. E só 2 dos últimos 24 fora não rolaram 2,5. Isso é contando só o campeonato holandês, tá, galera? Não tô contando amistoso, liga, copa, nada. E eu vou também, de ambas as equipes marcando a 1-4-4, um jogo acima de 2,5 a 1-4-4. E vou cravar um 2-2 e eu acho que o Volendam continua sem perder em casa. E fora as análises pra amanhã, galera. Se curtiram, se inscreve, tem vídeo quase todo dia, tem meu WhatsApp aqui embaixo, me chama. Um abraço, boa sorte pra nós, mano.